Ela nunca imaginou que salvar a vida de uma criança poderia custar seu emprego. Mas será que um ato de bondade desinteressado realmente pode transformar destinos para sempre? Acompanhe conosco esta história real e descubra como uma decisão do coração mudou 3 vidas completamente. Se você acredita no poder das segundas chances, deixa seu like agora e se inscreva no canal, porque temos muitas outras histórias que vão tocar sua alma. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eram quase 10 da noite no Terraço Dourado, o restaurante mais exclusivo da Barra da Tijuca, onde uma única refeição custava mais que seu salário semanal. Marina equilibrava bandejas pesadas há 16 horas corridas. Havia começado às 5 da manhã limpando escritórios no centro do Rio e agora atendia às mesas da elite carioca que mal notava sua existência. Na mesa 15, um empresário de terno caro falava ao celular enquanto sua filha pequena brincava distraída com a sobremesa. Era uma cena comum naquele ambiente onde crianças aprendiam cedo a serem invisíveis, como os funcionários que as serviam. Até que algo deu errado. A menina de cabelos castanhos levou as mãos à garganta, os olhos se arregalando de pânico puro. O chocolate havia se transformado numa armadilha silenciosa. O pai, ainda ao telefone, demorou segundos preciosos para perceber. Outros clientes observavam, paralisados. Os garçons esperavam instruções de algum superior. Marina não esperou ninguém. O homem de terno cinza, que havia passado a noite toda falando ao celular, se levantou desesperado, derrubando a cadeira, mas paralisado pelo choque. Outros clientes observavam em silêncio. Os garçons ficaram parados, esperando instruções de algum superior. Marina chegou primeiro. Posicionou-se atrás da menina e aplicou a manobra de Heimlich com precisão, suas mãos encontrando o ponto exato no abdômen pequeno. Primeiro impulso, segundo, terceiro. O pedaço de chocolate foi expelido e a criança voltou a respirar. Calma, querida, já passou, murmurou Marina, segurando a menina que agora chorava assustada. Você está segura. Foi só então que percebeu o silêncio mortal que havia tomado conta do restaurante. Todas as mesas observavam. E caminhando em sua direção, com cara de poucos amigos, vinha Roberto Garcês, o dono do estabelecimento. Marina sabia que estava encrencada. O que aconteceu aqui? Roberto surgiu como uma tempestade, ignorando completamente a criança ainda abalada. Senhor Mendes, 1000 desculpas pelo transtorno. Esta situação será resolvida imediatamente. Minha filha estava engasgando, disse o homem ainda pálido. Sua funcionária salvou Marina ao meu escritório. Agora. Roberto cortou a explicação, sua voz carregada de fúria contida. O homem, Augusto Mendes, havia dito Roberto, tentou intervir novamente, mas o dono do restaurante já estava conduzindo Marina para longe, murmurando desculpas elaboradas sobre funcionários que excedem suas funções. O escritório de Roberto era pequeno e sufocante. Ele fechou a porta com força. 25 anos neste negócio e nunca vi tamanha falta de profissionalismo. Começou sem preâmbulos. Criar um espetáculo, abandonar suas mesas, tocar num cliente sem autorização. A menina estava morrendo, Marina respondeu simplesmente. Você fez o que quis, não o que devia. Temos procedimentos, hierarquia, reputação. Sabe quem é Augusto Mendes? Um dos maiores empresários do Rio. Vem aqui pela discrição, não para virar parte de um circo. As palavras caíram como pedradas. Marina endireitou os ombros. Estou demitida? Por justa causa. Sem direitos. Assine aqui e suma da minha vista. Marina assinou sem pestanejar. Cada letra de seu nome representava mais um mês de luta, mais contas atrasadas, mais incerteza. Mas não se arrependia. 2 horas depois, em seu apartamento de 2 cômodos em Realengo, Marina preparou café com as últimas colheres que restavam. A mesa de fórmica sustentava a nova realidade. Sem o emprego do restaurante, a matemática de sua sobrevivência havia se tornado impossível. O aluguel estava atrasado há 15 dias. A luz com aviso de corte. Os remédios da vovó Benedita no interior precisavam ser enviados.
Os números dançavam em sua mente sem formar uma equação que fechasse. Um dia de cada vez, netinha, murmurou, repetindo o mantra que a avó sempre dizia nos momentos difíceis. O celular rachado vibrou. Era Cláudia, colega do serviço de limpeza. Marina, não vai acreditar. Um homem elegante apareceu aqui procurando você. Chegou num carro importado, deixou um cartão. Marina franziu a testa. Cartão? Augusto Mendes, da Mendes Incorporações. Perguntou seu endereço. O ar faltou. Era o homem do restaurante, o pai da menina. O que queria com ela? Formalizar uma queixa? Processá-la por ter tocado em sua filha? Não dei seu endereço, mas a Márcia da recepção pode ter falado, continuou Cláudia. Marina agradeceu e desligou, subitamente nervosa. Seu apartamento simples, com paredes finas e fechadura básica, agora parecia vulnerável. O que um empresário milionário quereria com uma garçonete desempregada? Na manhã seguinte, sábado, a campainha tocou às 7 em ponto. Augusto Mendes, disse a voz educada do outro lado da porta. Preciso falar com a senhora sobre o que aconteceu ontem. Marina hesitou. Abrir a porta significava enfrentar as consequências de suas ações. Mas melhor fazê-lo de cabeça erguida. Abriu. Augusto estava lá, vestindo roupa casual cara, completamente fora de lugar no corredor mal iluminado. E não estava sozinho. A menina, Sofia, segurava sua mão e sorriu ao ver Marina. Obrigada por me salvar, disse Sofia com sinceridade infantil. Marina se suavizou. Fico feliz que esteja bem. Foi um susto, não foi? Papai disse que você é uma heroína. Na verdade, é sobre isso que vim falar, interveio Augusto. Soube que foi demitida por salvar minha filha. Acontece, Marina deu de ombros. Quebrei protocolos. A senhora salvou a vida dela, disse ele com intensidade. E eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Por isso quero oferecer algo em troca. Aqui estava, a oferta de dinheiro para apaziguar a consciência. Não é necessário um emprego, ele interrompeu, para cuidar de Sofia. Marina piscou, surpresa. Um emprego? Preciso de alguém para ficar com ela quando não estou. Levá-la à escola, acompanhá-la nas atividades. Alguém em quem eu confie completamente. E confia em mim? Nem me conhece. Vi o suficiente ontem. Alguém que arriscou o emprego para fazer o certo. Isso me diz mais que qualquer currículo. Posso entrar? Pediu. 5 minutos só. Contra o instinto, Marina os deixou entrar. Sentiu vergonha quando Augusto observou o apartamento pequeno. A mesa com uma cadeira, o sofá desbotado, a foto da vovó na parede nua. Não se desculpe, disse ele gentilmente quando ela murmurou sobre a simplicidade. Posso sentar? Eles se acomodaram. Augusto e Sofia no sofá, Marina na cadeira única. O salário seria o dobro do restaurante, disse ele direto ao ponto, com benefícios e adiantamento para necessidades imediatas. O olhar dele percorreu discretamente o ambiente, deixando claro o que queria dizer. Marina sentiu orgulho e necessidade guerreando dentro dela. Por que eu? Perguntou. Deve haver pessoas qualificadas. Porque a senhora viu Sofia? Ele respondeu simplesmente. Não viu a filha de um empresário rico. Só viu uma criança precisando de ajuda. Não faz ideia de como isso é raro. A sinceridade pegou Marina desprevenida. Pela primeira vez, viu além do terno caro e enxergou apenas um pai preocupado. Preciso pensar. Claro. Ele colocou um envelope na mesa. Meu cartão está aí, com detalhes da proposta. E um adiantamento, caso aceite. Antes que ela protestasse. Não é caridade. É investimento em quem quero confiar o bem mais precioso da minha vida. Sofia, que havia ficado quieta, se dirigiu a Marina. Você sabe fazer tranças? A pergunta inocente arrancou um sorriso genuíno de Marina. Vários tipos. Minha avó me ensinou. O rostinho da menina se iluminou. Olhou para o pai com expressão que claramente dizia, ela é perfeita. Augusto sorriu. Não o sorriso educado de antes, mas algo mais verdadeiro. Acho que acabei de perder meu argumento final. Quando partiram, Marina ficou sozinha com um envelope na mesa. Lá dentro havia possibilidades que nunca imaginara.
Estabilidade, futuro, chance de trazer a vovó para tratamento melhor no Rio. Mas também havia riscos. E se não desse certo? E se ela não soubesse cuidar de uma criança daquele mundo? Um dia de cada vez, repetiu o mantra, agora carregado de significado novo. No carro, descendo a ladeira de Realengo, Sofia puxou a manga do pai. Ela vai aceitar? Augusto olhou pela janela as casas simples, tão diferentes do mundo dele. Espero que sim, pequena. Eu tenho certeza, declarou Sofia com convicção infantil absoluta. Pessoas que transformam brócolis em árvores mágicas são especiais. Augusto sorriu, pensando na mulher corajosa que havia salvado sua filha, e agora talvez pudesse salvar a ambos de uma vida que, apesar de todo o dinheiro, havia se tornado fria e solitária demais. O envelope continuava sobre a mesa de fórmica quando Marina finalmente o abriu. Dentro, além do cartão e da proposta detalhada, havia dinheiro suficiente para resolver todos seus problemas imediatos. Pela primeira vez em anos, Marina Santos dormiu sem calcular contas na cabeça. E sonhou com uma menina de olhos grandes que perguntava sobre tranças, e um homem que havia admitido sua própria vulnerabilidade quando mais precisava parecer forte. No domingo de manhã, Marina pegou o cartão e discou o número. Augusto Mendes. Senhor Augusto, é Marina. Aceito sua proposta. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Obrigado, disse ele finalmente, e Marina pôde ouvir algo que soava como alívio genuíno. Posso buscá-la amanhã de manhã? Sofia está ansiosa para mostrar seu quarto. Meu quarto? Achei melhor que morasse conosco durante a semana. É uma casa grande, e Sofia às vezes fica assustada à noite. Marina olhou ao redor de seu apartamento pequeno. Em 48 horas, sua vida havia mudado completamente. Perdeu um emprego por fazer o que era certo e ganhou uma oportunidade que nunca imaginara possível. Estarei pronta, disse. Quando desligou, Marina finalmente permitiu-se sorrir. Talvez a vovó Benedita estivesse certa. Talvez um dia de cada vez fosse mesmo o suficiente para construir uma vida inteira. A mansão dos Mendes era um universo paralelo ao mundo de Marina. Quando o carro preto parou na entrada de vidro e concreto aparente, Marina precisou respirar fundo 3 vezes antes de conseguir sair. A arquitetura moderna se estendia por um terreno que facilmente caberia 20 apartamentos como o dela em Realengo. Jardins planejados, piscina com borda infinita, garagem para 4 carros. Tudo ali custava mais dinheiro do que ela conseguia imaginar. Bem-vinda à nossa casa, disse Sofia, correndo na direção dela assim que Marina desceu do carro. A menina havia insistido em acompanhar o pai para buscá-la, usando um vestido rosa que provavelmente custava mais que o salário mensal de Marina no restaurante. Nossa, que lugar lindo! Conseguiu dizer Marina, tentando não parecer completamente fora de lugar com sua mala de tecido desgastado e a sacola plástica onde carregava seus poucos pertences. Augusto se aproximou, pegando a bagagem sem cerimônia. Isabel está ansiosa para conhecê-la, disse, se referindo à governanta que havia mencionado durante a proposta. Ela cuida da casa há 15 anos e vai ajudar você a se adaptar. A porta de entrada abriu silenciosamente, revelando um hall com pé direito duplo e uma escadaria curva que parecia flutuar no ar. Marina nunca havia pisado num ambiente assim, não como convidada, pelo menos. Apenas como funcionária invisível, em casas de famílias ricas, onde entrava pela porta de serviço e mantinha os olhos baixos. Marina! Sofia puxou sua mão com entusiasmo. Vem ver meu quarto primeiro, depois eu te mostro o seu. Isabel apareceu vinda da cozinha. Uma mulher de 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos presos num coque impecável. Uniforme discreto, mas bem cortado. Seus olhos avaliaram Marina rapidamente. Do tipo de avaliação profissional que reconhece uma igual mesmo em contextos diferentes. Senhorita Marina, cumprimentou com um sorriso cordial, mas cauteloso. O senhor Augusto me contou sobre você. Seja bem-vinda. Obrigada, Marina respondeu, notando como Isabel mantinha o mesmo tom respeitoso que usava com Augusto. Era diferente do tratamento que funcionários normalmente recebiam de outros funcionários. Havia uma hierarquia invisível,
e Marina ainda não sabia onde se encaixava. Isabel vai mostrar suas acomodações, disse Augusto, consultando o relógio discretamente. Preciso resolver algumas ligações antes do almoço. Sofia, deixe Marina se instalar primeiro. Só 5 minutinhos? Negociou Sofia com aquela habilidade infantil de transformar pedidos em súplicas irresistíveis. Marina viu Augusto hesitar, claramente dividido entre os compromissos profissionais e o desejo de agradar a filha. 5 minutos, cedeu finalmente. Depois você vai brincar no jardim enquanto Marina se organiza. Subindo a escadaria de mármore, Marina sentia como se estivesse flutuando numa vida que não era sua. O corredor do segundo andar era decorado com quadros que pareciam ser originais e um tapete persa que ela tinha medo de pisar. Sofia corria na frente, abrindo portas e explicando animadamente sobre cada cômodo. Este é o escritório do papai. Você não pode entrar quando ele está trabalhando, explicou, mostrando uma porta de madeira escura. Aqui é a biblioteca. Tem livros em inglês, francês e português. E este aqui é meu quarto. O quarto de Sofia era do tamanho do apartamento inteiro de Marina. Paredes rosa claro, móveis brancos com detalhes dourados, uma cama que parecia saída de filme de princesa. Mas o que mais chamou a atenção foram os brinquedos, organizados perfeitamente, muitos ainda nas caixas, como se fosse mais um showroom que o quarto de uma criança de verdade. Você gosta? Perguntou Sofia, notando o olhar de Marina. É lindo, respondeu honestamente. Você tem muitos brinquedos. Papai sempre traz presentes quando viaja, explicou Sofia com uma naturalidade que revelava mais do que pretendia. Mas às vezes eu prefiro brincar de outras coisas. Como o quê? De fazer comida na cozinha com Isabel, ou de jardinar com seu Joaquim, ou... Hesitou, como se fosse confessar um segredo. Às vezes eu finjo que sou uma menina normal, que mora numa casa normal e vai à escola de ônibus. A confissão pegou Marina desprevenida. Ali estava uma criança que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, sonhando com a vida simples que Marina havia deixado para trás. Não tem nada de errado em querer simplicidade, disse gentilmente. Às vezes, as melhores brincadeiras são as mais simples mesmo. Os olhos de Sofia se iluminaram. Você também acha? O papai não entende quando eu falo isso. Isabel conduziu Marina pelo corredor até uma suíte no final. Menor que o quarto de Sofia, mas ainda assim maior que qualquer lugar onde já havia morado. As paredes eram pintadas num azul suave, e pela janela se via o jardim com a piscina. O senhor Augusto pediu para decorar em azul, explicou Isabel. Disse que Sofia comentou que era sua cor favorita. Marina tocou a parede pintada, surpresa. Augusto havia se lembrado de um detalhe tão pequeno e tomado a decisão de reformar um cômodo inteiro baseado nisso. Era um gesto de consideração que a deixava simultaneamente tocada e desconfortável com sua generosidade. O banheiro fica aqui. Isabel abriu uma porta lateral. E o closet é espaçoso o suficiente para suas roupas. Fez uma pausa delicada. O senhor Augusto mencionou que talvez você precise de algumas peças mais adequadas para certas ocasiões. Posso ajudar com isso, se quiser. A sugestão, feita com toda a delicadeza possível, ainda assim atingiu Marina como um lembrete doloroso de seu lugar. Suas roupas simples, camisetas, calças jeans, o vestido preto que usava no restaurante, eram tudo o que possuía. Para acompanhar Sofia em atividades daquele mundo, precisaria de um guarda-roupa que não podia pagar. Seria gentileza sua, conseguiu responder, engolindo o orgulho que insistia em se manifestar. Não se preocupe. Isabel baixou a voz. Sei exatamente onde encontrar peças bonitas por preços justos. E entre nós, o senhor Augusto não entende muito sobre essas coisas práticas. Havia algo maternal na forma como Isabel falava, como se reconhecesse em Marina uma igual que precisava de orientação para navegar naquele mundo novo. Pela primeira vez desde que chegara, Marina se sentiu menos sozinha. Isabel, perguntou hesitante, qual exatamente é o meu papel aqui? Augusto falou sobre cuidar de Sofia, mas... Você é a primeira pessoa que ele contrata especificamente para a menina, explicou Isabel, se sentando na poltrona ao lado da janela. Até hoje eu fazia tudo.
casa, cozinha, Sofia. Agora ele quer que alguém se dedique exclusivamente a ela. E isso não incomoda você? Isabel sorriu. Querida, tenho 62 anos. Cuidar de uma criança tão ativa quanto Sofia, além de manter esta casa funcionando, estava ficando pesado demais. Sua chegada é um alívio para mim também. A honestidade de Isabel tranquilizou Marina. Então somos parceiras? Somos parceiras, confirmou Isabel. E entre parceiras, deixe-me dar um conselho. Seja você mesma com Sofia. Ela já teve professoras particulares, babás qualificadas, terapeutas especializadas, mas nunca teve alguém que a tratasse como uma criança normal. O almoço foi servido na varanda que dava para o jardim. Marina havia trocado a camiseta por uma blusa mais arrumada que Isabel sugeriu, mas ainda se sentia deslocada na mesa de mármore posta para 3 pessoas com louça que parecia de museu. Augusto chegou 15 minutos atrasado. O celular grudado no ouvido, gesticulando irritado para alguém do outro lado da linha. Não, Roberto, você não entendeu. O cronograma não é negociável. Se não conseguir entregar até sexta, vamos procurar outro fornecedor. Sofia observava o pai com aquela paciência de criança acostumada a ser a segunda prioridade. Marina notou como a menina se endireitava automaticamente quando Augusto se aproximava, como se ajustasse uma postura ensaiada. Desculpem, disse ele, finalmente guardando o telefone. Problemas no canteiro de obras. Marina, espero que tenha gostado do quarto. Está perfeito, respondeu ela. Obrigada por ter pensado na cor. Algo no rosto dele se suavizou. Sofia foi bem específica sobre suas preferências. Durante o almoço, Marina observou a dinâmica familiar. Augusto fazia perguntas educadas sobre como Sofia havia passado a manhã, mas o telefone vibrava constantemente na mesa. A cada notificação, ela via a ansiedade crescer em seus olhos, a necessidade de verificar, disputando com o desejo de dar atenção à filha. Papai, disse Sofia no meio da sobremesa. Posso mostrar meus desenhos para Marina depois do almoço? Claro, respondeu automaticamente. Mas Marina notou que ele nem havia olhado para a filha, concentrado numa mensagem no celular. São desenhos de cavalos, continuou Sofia, tentando manter a atenção do pai. Tem um que parece com o trovão, lembra do trovão? Murmurou Augusto, ainda digitando. Muito bom, pequena. Marina viu a expressão de Sofia murchar ligeiramente. Era uma decepção tão familiar, tão pequena e repetida, que provavelmente a menina nem registrava mais conscientemente. Mas o impacto estava lá, na forma como ela baixava os ombros e voltava a mexer na sobremesa sem entusiasmo. Eu adoraria ver seus desenhos, interveio Marina. Nunca soube desenhar cavalos direito. Talvez você possa me ensinar? O rostinho de Sofia se iluminou instantaneamente. Posso sim. É fácil. Você só precisa começar com círculos. E depois... O entusiasmo da menina finalmente capturou a atenção de Augusto, que olhou para cima do telefone e viu a animação de sua filha. Por um momento, algo passou por seu rosto. Culpa, talvez. Ou o reconhecimento de que havia perdido mais um momento importante. Desculpe, pequena, disse, guardando o celular completamente. Conte sobre os cavalos. Qual é o nome do que você mais gosta de desenhar? Tarde da tarde, Augusto precisou sair para uma reunião urgente. Era a primeira vez que Marina ficaria sozinha com Sofia, e ambas pareciam ligeiramente nervosas com a responsabilidade. Papai disse que você cuida de mim agora, disse Sofia, enquanto brincavam no jardim. Mas você não parece com as outras pessoas que cuidaram de mim antes. Como eu sou diferente. Você fala comigo igual fala com o papai. As outras sempre falavam como se eu fosse bebê, ou então ficavam com medo de falar qualquer coisa. Marina riu. É porque eu te vejo como uma pessoa de verdade, não como uma bonequinha frágil. É isso, exclamou Sofia. As pessoas sempre acham que vou quebrar. Estavam brincando de esconde-esconde quando aconteceu. Sofia tropeçou correndo ao redor da piscina e ralou o joelho no piso de pedra. Não foi nada grave, mas sangrou o suficiente para assustá-la. Marina reagiu instintivamente, pegando Sofia no colo e levando-a para dentro para limpar o ferimento.
Enquanto aplicava um curativo colorido que encontrou no armário de medicina, Sofia chorava baixinho. Dói muito? Perguntou Marina, soprando delicadamente no machucado. Não muito, respondeu Sofia entre soluços. Mas o papai vai ficar bravo comigo. Bravo? Por que ficaria bravo? Porque eu me machuquei. Ele sempre fica preocupado quando eu me machuco. Marina entendeu. Para Augusto, qualquer ferimento em Sofia provavelmente representava falha em protegê-la, responsabilidade mal cumprida. Era o peso de ser pai solteiro responsável por algo tão precioso. Seu pai não vai ficar bravo, assegurou Marina. Vai ficar preocupado porque te ama. É diferente. Como você sabe? Porque quando amamos alguém, nossa primeira reação é sempre cuidar, não culpar. Sofia parou de chorar e olhou para Marina com curiosidade. Você já amou alguém assim? A pergunta pegou Marina desprevenida. Pensou na vovó Benedita, no amor incondicional que a havia criado. Sim, minha avó me amava assim. Onde ela está agora? No céu, respondeu simplesmente. Sofia ficou quieta por um momento, processando. Então você entende como é importante cuidar das pessoas que amamos. Entendo. Por isso que você salvou minha vida no restaurante. A conexão feita pela menina surpreendeu Marina pela simplicidade e precisão. Por isso mesmo. Quando Augusto chegou em casa e viu o curativo no joelho de Sofia, sua primeira reação foi exatamente o que Marina havia previsto. Preocupação imediata, não raiva. O que aconteceu? Você está bem? Dói muito? Perguntou, se ajoelhando para examinar o ferimento. Foi só um ralado, papai. Marina cuidou de mim direitinho, explicou Sofia com orgulho. E ela disse que você não ia ficar bravo, ia ficar preocupado porque me ama. Augusto olhou para Marina por cima da cabeça de Sofia, uma expressão indefinível em seus olhos. Marina disse isso? Disse, e estava certa. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Augusto encontrou Marina na cozinha preparando um chá. Isabel havia saído mais cedo, e a casa grande parecia ainda maior no silêncio. Obrigado, disse ele, se servindo de uma xícara também. Por cuidar tão bem dela hoje. Foi só um ralado. Marina deu de ombros. Não me refiro só ao ralado. Refiro-me ao jeito como você falou comigo para ela. Como explicou minha preocupação de uma forma que ela pudesse entender. Marina mexeu o chá, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sofia é uma menina muito inteligente. Ela entende mais do que às vezes demonstra. Às vezes acho que ela entende coisas demais para a idade, admitiu Augusto, se sentando à mesa da cozinha. Perdeu a mãe muito cedo. Cresceu me vendo trabalhar demais, tentando compensar essa perda com coisas materiais que sei que não substituem presença. Era a primeira vez que ele falava abertamente sobre a situação familiar, e Marina percebeu que estava sendo convidada a um nível de intimidade diferente. Ela sabe que você tenta, disse suavemente, e sabe que você a ama. Isso já é muito. É suficiente? A pergunta, feita com vulnerabilidade genuína, mostrou um lado de Augusto que contradizia completamente a imagem do empresário sempre no controle. Marina viu nele apenas um pai tentando fazer o melhor possível numa situação difícil. Ninguém é pai perfeito, respondeu honestamente. Mas um pai que se preocupa o suficiente para questionar se está fazendo certo, já está no caminho certo. Augusto sorriu. O primeiro sorriso completamente relaxado que ela havia visto nele. Como consegue sempre dizer a coisa certa? Não consigo, riu Marina. Só sou honesta. Foi o que você disse que queria quando me contratou. Foi mesmo, concordou ele, seus olhos encontrando os dela através da mesa da cozinha iluminada apenas pela luz suave sob os armários. Havia algo no ar naquele momento. Uma intimidade que transcendia a relação empregador-empregada. Pela primeira vez não eram um empresário rico e a ex-garçonete. Eram apenas duas pessoas que se preocupavam com o bem-estar de uma criança especial. Marina percebeu que estava olhando nos olhos azuis de Augusto por mais tempo que o apropriado e baixou o olhar, mexendo o chá que já havia esfriado. Deveria ir dormir, disse, se levantando. Amanhã Sofia tem aula de balé às 9. Marina, chamou ele quando ela já estava na porta. Ela parou sem se virar. Obrigado. Por tudo.
A gratidão em sua voz carregava mais peso que as palavras simples sugeriam. Marina assentiu uma vez e subiu para seu quarto, o coração batendo de uma forma que não conseguia ou não queria analisar. E enquanto Marina tentava organizar os sentimentos confusos que começavam a se formar, ela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a se complicar de formas que nunca poderia imaginar. Porque 3 semanas vivendo na casa dos Mendes haviam criado uma dinâmica que transcendia qualquer contrato de trabalho. Mas antes que pudesse entender completamente o que estava acontecendo entre ela e Augusto, o passado viria bater a porta de forma inesperada, forçando todos a enfrentar verdades que preferiam manter enterradas. No andar de baixo, Augusto permaneceu na cozinha por mais tempo, olhando para a xícara vazia que Marina havia deixado sobre a mesa. Pela primeira vez em anos, não conseguia se concentrar nos projetos que o esperavam no escritório. Sua mente estava ocupada demais tentando entender como uma mulher que conhecia há tão pouco tempo havia conseguido trazer uma sensação de completude a uma casa que sempre parecera vazia demais, apesar de todo o seu luxo. A mudança havia começado de forma sutil, Sofia rindo mais, correndo descalça pela casa, trazendo flores do jardim para decorar a mesa. Mas Marina havia mudado algo nele também, algo que Augusto ainda não estava pronto para nomear. Me conta de qual cidade você está acompanhando essa história e deixa seu like se você também já sentiu que às vezes uma pessoa especial chega na nossa vida bem quando mais precisamos, mesmo que não tenhamos percebido que precisávamos. Porque o que Marina ainda não sabia era que em 3 dias chegaria uma visita inesperada que testaria tudo o que havia sido construído entre eles e forçaria tanto ela quanto Augusto a decidir o que realmente queriam daquele arranjo que havia começado como necessidade e estava se transformando em algo muito mais complexo e perigoso para seus corações. A visita inesperada chegou numa quinta-feira chuvosa de março, exatamente como Augusto havia previsto. Marina estava na cozinha ajudando Sofia com o dever de casa quando a campainha tocou. Era meio da tarde, um horário incomum para visitas, especialmente considerando que Augusto estava numa videoconferência importante com investidores de Brasília. Eu vou ver quem é, ofereceu Marina. Mas Isabel já havia aparecido vinda da lavanderia, secando as mãos no avental. Não se preocupe, querida, disse a governanta. Deve ser entrega. Mas não era entrega. A voz feminina que ecoou do hall de entrada tinha um tom autoritário que fez Sofia erguer a cabeça dos livros, os olhos se arregalando com algo que parecia ser reconhecimento misturado com apreensão. Onde está minha filha? A voz se aproximava, acompanhada pelo som de saltos altos no mármore. Augusto, precisamos conversar. Marina viu Sofia empalidecer completamente. A menina se levantou da cadeira tão rapidamente que derrubou o lápis e correu para se esconder atrás de Marina, agarrando sua blusa com força. Quem é? Sussurrou Marina, mas já sabia a resposta pelo pânico nos olhos da criança. A mulher que entrou na cozinha era exatamente o que Marina havia imaginado que a mãe de Sofia seria, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Alta, loira, elegante, de forma estudada, vestindo um conjunto que custava mais que o carro que Marina nunca teve. Mas havia algo frio em seus olhos, uma dureza que contrastava brutalmente com a vulnerabilidade que sempre via no olhar de Sofia. Ah, disse a mulher, avaliando Marina com um olhar que conseguia ser simultaneamente desinteressado e julgador. Você deve ser a nova babá. Sou Marina, cuidadora de Sofia, corrigiu Marina, mantendo a voz firme enquanto sentia a menina tremendo atrás dela. E a senhora é? Mônica Ferreira, respondeu a mulher, como se o nome devesse significar algo importante. A mãe de Sofia. Onde está Augusto? Em reunião, disse Marina. Posso avisar que a senhora chegou. Mônica ignorou a oferta, seus olhos se fixando em Sofia, que ainda se escondia. Sofia, venha cumprimentar sua mãe. Não seja mal-educada. A menina não se moveu. Na verdade, agarrou a blusa de Marina com mais força, como se temesse ser fisicamente arrancada de seu esconderijo. Ela está um pouco tímida, explicou Marina gentilmente. Faz tempo que vocês não se veem. 2 anos, disse Mônica com uma indiferença que fez o estômago de Marina se revirar. Tempo suficiente para ela superar essas birras infantis.
Foi nesse momento que Augusto apareceu na porta da cozinha, ainda vestindo o terno da videoconferência, mas com uma expressão que Marina nunca havia visto. Uma mistura de fúria contida e algo que poderia ser medo. "Mônica", disse ele, a voz cuidadosamente controlada. "Não sabia que vinha." "Obviamente", ela respondeu, finalmente tirando os olhos de Sofia para enfrentar o ex-marido. "Se soubesse, teria arranjado uma desculpa para não estar aqui, como sempre faz." "Se quer conversar, vamos para o escritório", disse Augusto, claramente tentando remover a discussão da presença de Sofia. "Não." Mônica se posicionou de forma a bloquear qualquer movimento. "Quero conversar sobre minha filha, e ela deve ouvir." Marina sentiu Sofia começar a chorar silenciosamente atrás dela, pequenos soluços que partiam seu coração. Instintivamente se abaixou e pegou a menina no colo, ignorando completamente o protocolo social daquela situação. "Sofia, que tal se você me mostrar seus desenhos novos no quarto?" sugeriu suavemente. "Tenho certeza de que papai e sua mãe querem conversar em particular." "Ela fica", disse Mônica firmemente. "O que tenho a dizer diz respeito ao futuro dela." A tensão na cozinha era palpável. Isabel havia desaparecido discretamente, provavelmente reconhecendo que aquela era uma batalha familiar que não lhe cabia presenciar. Marina se encontrou no meio de uma situação que estava muito além de suas atribuições como cuidadora, mas não podia simplesmente abandonar Sofia. "Mônica, o que você quer?" perguntou Augusto, a paciência claramente esgotada. "Quero exercer meus direitos como mãe", respondeu ela, tirando um envelope da bolsa cara. "Estou me casando novamente. Robert tem negócios em Miami e queremos levar Sofia conosco." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina viu a cor sumir completamente do rosto de Augusto e sentiu Sofia se agarrar ainda mais forte em sua blusa. "Você abandonou Sofia há 2 anos, disse Augusto, a voz baixa, mas carregada de uma fúria que Marina percebeu que ele estava lutando para controlar. "Não ligou, não visitou, não mandou nenhum cartão de aniversário." "Estava encontrando a mim mesma", Mônica respondeu com uma frieza impressionante. "Agora encontrei, e Robert quer formar uma família comigo. Uma família que inclui convenientemente minha filha, agora que você encontrou um homem rico o suficiente para sustentar seus caprichos", retrucou Augusto. "Nossa filha", corrigiu Mônica. "E não vim pedir permissão, vim comunicar." Marina olhou para Sofia, que estava em silêncio total agora, mas tremendo como uma folha. A menina havia parado de chorar, mas havia algo em seus olhos que assustou Marina. Uma resignação que nenhuma criança de 6 anos deveria ter. "Eu não quero ir", sussurrou Sofia tão baixo que Marina mal conseguiu ouvir. "O que você disse?" perguntou Mônica se aproximando. "Eu disse que não quero ir", repetiu Sofia, a voz ainda pequena, mas mais firme. "Não cabe a você decidir", respondeu Mônica, com uma dureza que fez Marina instintivamente apertar seu abraço protetivo ao redor da menina. "Sou sua mãe." "Ser mãe é mais que biologia", Marina se ouviu dizendo antes que pudesse se conter. O olhar que Mônica lhe lançou poderia ter congelado o inferno. "Desculpe, quem é você mesmo para opinar sobre questões familiares?" "Alguém que esteve aqui todos os dias nos últimos 2 meses", respondeu Marina, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. "Alguém que viu Sofia acordar de pesadelos, que a consolou quando sentiu saudades da mãe, que comemorou cada pequena conquista dela." "Marina", advertiu Augusto suavemente, claramente preocupado que ela estava se expondo demais. Mas Marina não conseguia parar. Ver aquela mulher tratar Sofia como um objeto que podia ser movido conforme sua conveniência havia despertado algo primitivo e feroz em seu peito. "Sofia é uma menina incrível", continuou, sua voz ganhando força. "Ela é gentil, inteligente, sensível. Ela desenha cavalos porque sonha em cavalgar livre pelos campos. Ela gosta de tranças porque fazem ela se sentir bonita. Ela tem medo de trovões, mas adora a chuva. Ela pergunta sobre você toda semana, esperando que talvez dessa vez você se lembre que tem uma filha." "Chega", disse Mônica, mas havia algo em sua voz que não estava lá antes, uma rachadura na fachada fria. "Não, não chega." Marina continuou sabendo que estava ultrapassando limites perigosos
mas incapaz de parar. Você quer levar uma criança que mal conhece para outro país, longe do único pai que ela já teve de verdade, para quê? Para brincar de família perfeita com seu novo marido? Marina, pare, disse Augusto, desta vez com real preocupação. Você não entende as implicações legais. Ah, mas ela vai entender, interrompeu Mônica, um sorriso frio aparecendo em seus lábios, porque acabou de se intrometer numa disputa judicial. E agora vai ter que explicar para um juiz por que uma cuidadora contratada há 2 meses acha que tem mais direitos sobre minha filha que eu. O sangue de Marina gelou. A realidade do que havia acabado de fazer bateu como um tapa. Ela havia se posicionado contra a mãe biológica de Sofia numa disputa legal que não compreendia completamente, colocando não apenas seu emprego em risco, mas potencialmente prejudicando a posição de Augusto. Mônica, deixe Marina fora disso, disse Augusto, sua voz carregada de uma tensão que Marina nunca havia ouvido antes. Ela estava apenas protegendo Sofia. Protegendo? Mônica riu, mas era um som sem humor. De mim? De sua própria mãe? De alguém que ela não conhece, respondeu Augusto. Sofia não se lembra de você, Mônica. Para ela você é uma estranha. Isso vai mudar. Em Miami, longe dessas influências negativas, Mônica olhou significativamente para Marina. Ela vai aprender a me conhecer de verdade. Sofia havia ficado completamente quieta nos braços de Marina, mas seu pequeno corpo estava rígido de tensão. Marina podia sentir o coração da menina batendo acelerado contra seu peito. Tenho uma decisão judicial provisória, continuou Mônica, acenando com o envelope. Sofia vem comigo na segunda-feira. Segunda-feira? Augusto se levantou tão bruscamente que derrubou a cadeira. Isso é impossível. Ela tem escola, responsabilidades, uma vida aqui. Tinha, corrigiu Mônica. Agora vai ter uma vida nova. Marina olhou para Augusto e viu algo que a assustou mais que a fúria de Mônica. Derrota. Nos olhos azuis que havia aprendido a ler tão bem, via um homem que sabia que estava perdendo a batalha mais importante de sua vida. Eu quero ficar com o papai, disse Sofia de repente, sua voz pequena, mas clara. E com a Marina. A última parte da frase atingiu Marina como um raio. Em meio ao caos e à dor daquela situação, a menina havia incluído ela como parte da família que não queria deixar. Era simultaneamente a coisa mais bonita e mais dolorosa que já havia ouvido. Você vai gostar de Miami, disse Mônica, mas havia algo forçado em seu tom agora. Praia todos os dias, roupas novas, escola americana. Eu gosto da minha escola aqui, respondeu Sofia. E dos meus amigos, e do meu quarto azul, e das histórias que Marina conta antes de dormir. Cada palavra de Sofia era como uma faca no coração de Marina. A menina estava listando tudo o que amava e que estava prestes a perder, incluindo ela própria nessa lista. As crianças se adaptam, disse Mônica, com uma indiferença que fez Marina questionar como alguém podia ser tão fria com o próprio filho. Foi nesse momento que Marina tomou a decisão que mudaria tudo. Eu vou com ela, disse, as palavras saindo antes que pudesse pensar nas consequências. Todos na cozinha se viraram para olhá-la, surpresos. Marina, não, disse Augusto imediatamente. Você não pode... Posso sim, ela o interrompeu, sua mente trabalhando rapidamente. Se Mônica quer levar Sofia, que leve, mas Sofia não vai enfrentar essa mudança sozinha. Eu vou como cuidadora dela em Miami. A expressão de Mônica mudou instantaneamente. Isso está fora de questão. Por quê? Desafiou Marina. Se realmente se preocupa com o bem-estar de Sofia, deveria querer que ela tivesse alguém familiar durante a transição. Porque eu sou a mãe dela, respondeu Mônica, mas havia menos convicção em sua voz agora. E eu sou quem ela conhece, retrucou Marina. Quem cuida dela todos os dias, quem conhece seus medos, seus sonhos, suas necessidades. Augusto observava a troca como se estivesse vendo Marina lutar uma batalha que ele não conseguia travar. Havia admiração em seus olhos, mas também uma dor profunda que Marina reconhecia como a dor de um pai prestes a perder sua filha. Sofia, disse Marina, se abaixando para ficar na altura da menina. O que você acha? Quer que eu vá com você? Os olhos grandes de Sofia se encheram de lágrimas.
Mas dessa vez não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de alívio. Você viria mesmo comigo? Para qualquer lugar que você precisar ir, prometeu Marina. E ao dizer isso, percebeu que era verdade. Em 2 meses, aquela menina havia se tornado mais que uma responsabilidade profissional. Havia se tornado parte de seu coração. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de um celular tocando. Augusto verificou a tela e atendeu, sua expressão mudando conforme ouvia. Entendi, disse ao telefone. Sim, podem vir agora. Quando desligou, havia algo diferente em sua postura. A derrota havia sido substituída por uma determinação que Marina não havia visto antes. Mônica, disse ele, a voz calma, mas carregada de poder. Meu advogado está vindo para cá. Vamos contestar essa decisão. Augusto, você não pode. Posso e vou. Ele a interrompeu. Você abandonou Sofia por 2 anos. Não mandou dinheiro. Não fez visitas. Não demonstrou interesse algum em sua vida. Nenhum juiz no Brasil vai entregar uma criança para uma mãe que só se lembrou da existência da filha quando arranjou um novo casamento conveniente. Marina viu algo nos olhos de Mônica que não havia visto antes. Incerteza. A confiança absoluta havia rachado. Além disso, continuou Augusto, Marina acabou de demonstrar algo que você não mostrou em 2 anos. Disposição para sacrificar sua própria vida pelo bem-estar de Sofia. Acha que isso não vai impressionar um juiz? Foi então que Marina percebeu o que havia acontecido. Sua oferta impulsiva de acompanhar Sofia não havia sido apenas um ato de amor. Havia sido uma jogada estratégica que expunha a diferença fundamental entre alguém que realmente se importava com o bem-estar da criança e alguém que a via como acessório para sua nova vida. Você está blefando, disse Mônica. Mas sua voz havia perdido toda a autoridade anterior. Estou apostando tudo, corrigiu Augusto. Na justiça, no amor e na mulher que salvou minha filha e agora está disposta a sacrificar tudo por ela novamente. Marina sentiu seu coração parar ao ouvir essas palavras. Havia algo na forma como Augusto a havia chamado de a mulher que carregava muito mais peso que um simples reconhecimento profissional. Marina, disse ele, se aproximando dela e Sofia. Você não precisa ir para Miami. Vamos lutar por Sofia aqui, juntos. A palavra juntos ficou flutuando no ar entre eles, carregada de significados que transcendiam a situação legal. Pela primeira vez desde que Mônica chegara, Marina viu esperança nos olhos de Sofia. Papai vai me deixar ficar? Perguntou a menina, sua voz ainda pequena, mas carregada de esperança. Papai vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance, prometeu Augusto, beijando a testa da filha. E Marina vai estar conosco em cada passo do caminho. Mônica observava a cena com uma expressão cada vez mais frustrada. Estava claro que não havia antecipado a resistência que estava encontrando, nem a força da conexão entre Sofia, Augusto e Marina. Isso não acabou, declarou ela, guardando o envelope na bolsa. Meus advogados vão entrar em contato. Os meus estarão esperando, respondeu Augusto. Quando Mônica saiu da casa, deixando atrás apenas o eco de seus saltos no mármore e o perfume caro que parecia frio demais para aquele ambiente, o silêncio que se seguiu foi completamente diferente do silêncio tenso de antes. Sofia ainda estava nos braços de Marina, mas agora se agarrava a ela não por medo, mas por gratidão. Augusto se aproximou e, sem dizer uma palavra, envolveu ambas num abraço que parecia selar um pacto silencioso. Obrigado, sussurrou ele no ouvido de Marina. Por tudo. Marina fechou os olhos, sentindo pela primeira vez desde que chegara àquela casa que talvez tivesse encontrado não apenas um emprego, mas um lugar no mundo onde realmente pertencia. E naquele momento, abraçada por um homem que havia aprendido a amar e segurando uma criança que havia escolhido proteger, Marina soube que sua vida havia mudado para sempre. Não importava o que Mônica tentasse fazer, não importavam os obstáculos legais que viriam, ela lutaria com tudo que tinha para proteger aquela família que havia escolhido, e que havia escolhido ela também. Se essa história está mexendo com seu coração tanto quanto mexeu com o meu, se você também acredita que algumas batalhas valem cada lágrima e cada risco,
Considera fazer um super thanks para que eu possa continuar trazendo histórias que mostram que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Porque o que vem a seguir vai testar cada promessa feita naquela cozinha e mostrar se o amor de uma família escolhida é forte o suficiente para enfrentar todo o poder do dinheiro e da lei, quando eles se unem contra quem ousa desafiar o que parece impossível de vencer. A verdadeira batalha estava apenas começando, e Marina estava prestes a descobrir que salvar Sofia no restaurante havia sido apenas o primeiro teste. O segundo seria muito mais difícil, porque agora não se tratava apenas de salvar uma vida. Tratava-se de salvar uma família inteira. A sala de audiências do Tribunal de Família era bem diferente do que Marina havia imaginado. Não havia a pompa dramática que vira em filmes, apenas uma sala sóbria, com móveis de madeira escura e uma bandeira do Brasil discreta numa parede lateral. Mas a tensão no ar era palpável, como se cada palavra proferida ali tivesse o poder de destruir ou construir famílias inteiras. Marina se sentou na primeira fileira ao lado de Augusto, usando o terno azul marinho que Isabel havia insistido que comprasse para a ocasião. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela as mantinha entrelaçadas no colo, tentando projetar uma calma que não sentia. Sofia estava na escola, uma decisão dolorosa, mas necessária para poupá-la daquele momento. Do outro lado da sala, Mônica estava impecável num conjunto branco que custava provavelmente o equivalente a 6 meses do antigo salário de Marina. Ao seu lado, seu advogado, um homem de cabelos grisalhos e expressão severa, organizava pilhas de documentos com a precisão de quem estava acostumado a vencer. "Todo mundo de pé", anunciou o oficial de justiça. "Sua Excelência, a juíza doutora Carmen Santos." A magistrada que entrou não correspondia às expectativas de Marina. Era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos castanhos presos de forma simples, sem ostentação. Mas havia algo em seus olhos, uma inteligência penetrante combinada com uma compaixão contida, que fez Marina sentir uma pontada de esperança. "Podem se sentar", disse a juíza, acomodando-se na cadeira. "Estamos aqui para decidir sobre a guarda de Sofia Mendes, de 6 anos. Dr. Carvalho, pode começar." O advogado de Mônica se levantou com movimentos calculados. "Excelência, este caso é simples. Minha cliente, Mônica Ferreira, é a mãe biológica de Sofia. Por um período de 2 anos, afastou-se temporariamente para resolver questões pessoais, mas agora está em condições plenas de reassumir a guarda de sua filha." Marina sentiu o estômago se contorcer. A forma como ele apresentava o abandono como um afastamento temporário era tecnicamente verdadeira, mas omitia toda a dor que esse afastamento havia causado. "Durante este período", continuou o doutor Carvalho, "a criança ficou sob cuidados do pai, o que era apropriado. No entanto, a situação mudou. Minha cliente contraiu novo matrimônio com Robert Harrison, empresário norte-americano, e podem oferecer à criança oportunidades educacionais excepcionais em Miami, além de estabilidade familiar com 2 pais presentes." A menção aos 2 pais presentes foi uma estocada direta em Augusto, que Marina viu contrair os maxilares, mas se manter em silêncio. "Além disso, Excelência, doutor." Carvalho mudou o tom, tornando-se mais grave. "Há preocupações sobre as influências inadequadas que a criança tem sofrido na casa paterna. Especificamente, a presença de uma cuidadora que tem se comportado de forma inadequada, interferindo na relação entre mãe e filha e criando vínculos emocionais prejudiciais." Todas as cabeças se voltaram para Marina. Ela sentiu o sangue subir ao rosto, mas forçou-se a manter a postura ereta. Aquilo era o que esperava, ser transformada em vilã da história. "Esta cuidadora", continuou o advogado, "chegou ao ponto de oferecer-se para acompanhar a criança aos Estados Unidos, demonstrando uma possessividade inadequada que interfere nos direitos maternais de minha cliente." A juíza fez anotações sem demonstrar emoção. "Dr. Moraes, a defesa." O advogado de Augusto, um homem mais jovem, mas com um olhar determinado, se levantou. "Excelência, os fatos apresentados pela acusação são tecnicamente corretos, mas omitem o contexto essencial. Mônica Ferreira não se afastou temporariamente.
Ela abandonou uma criança de 4 anos sem qualquer contato por 2 anos completos. Sem visitas, sem telefonemas, sem sequer um cartão de aniversário. Marina viu Mônica se mexer desconfortavelmente na cadeira. Durante este período, Dr. Moraes continuou. Meu cliente criou Sofia sozinho, construindo uma rotina estável e amorosa. A criança frequenta escola de excelência, tem atividades extracurriculares, cuidados médicos regulares e, principalmente, estabilidade emocional. O advogado fez uma pausa, consultando suas anotações. Quanto à cuidadora Marina Santos, longe de ser uma influência inadequada, ela salvou literalmente a vida de Sofia quando a criança engasgou em um restaurante. Foi esse ato heróico que a trouxe para nossa família. Nossa família! A expressão ecoou na mente de Marina. Era a primeira vez que alguém a incluía oficialmente naquele núcleo. Marina não demonstra possessividade inadequada, continuou o Dr. Moraes. Demonstra amor genuíno por uma criança que passou a cuidar como se fosse sua própria filha. Sua oferta de acompanhar Sofia a Miami não foi tentativa de interferência, mas evidência de que estava disposta a sacrificar sua própria vida pelo bem-estar da criança. A juíza ergueu os olhos dos papéis. Doutor Moraes, a cuidadora está presente? Sim, excelência. Gostaria de ouvi-la. Marina sentiu o mundo girar. Não estava preparada para falar, mas Augusto tocou sua mão gentilmente, transmitindo força silenciosa. Marina Santos, chamou a juíza. Com pernas que pareciam de gelatina, Marina se levantou e se dirigiu ao pequeno púlpito ao lado da mesa da juíza. Senhorita Santos, entendo que a senhora trabalha como cuidadora de Sofia há 2 meses. É correto? Sim, excelência. E antes disso, qual era a sua profissão? Marina respirou fundo. Trabalhava como garçonete no restaurante Terraço Dourado, além de fazer limpeza em escritórios durante as manhãs. Viu o Dr. Carvalho tomar nota, provavelmente para usar sua origem humilde contra ela mais tarde. Foi neste restaurante que conheceu a família Mendes? Sim. Sofia estava jantando com seu pai quando engasgou. Apliquei a manobra de Heimlich e consegui desobstruir suas vias respiratórias. E foi demitida por isso? Marina hesitou. A verdade poderia prejudicar Augusto, mas mentir seria pior. Sim, excelência. O proprietário do restaurante considerou que quebrei protocolos ao intervir sem autorização. E o Sr. Mendes a procurou depois? Procurou meu local de trabalho no dia seguinte e apareceu na minha casa no sábado, oferecendo trabalho como cuidadora de Sofia. A juíza fez anotações. Descreva sua rotina com a criança. E Marina fechou os olhos por um segundo, organizando os pensamentos. Acordo às 7 para preparar o café da manhã de Sofia. Faço tranças no cabelo dela. Diferentes a cada dia, porque ela gosta de variedade. Levo-a à escola, busco depois do almoço. Às tardes, ajudo com deveres, acompanho as atividades. Balé às terças e quintas, natação às segundas e quartas. Jantamos juntas quando o pai está em reuniões. À noite, leio histórias antes de dormir. Estamos terminando um livro sobre mitologia nórdica. E qual é sua avaliação do relacionamento entre Sofia e seu pai? Augusto ama Sofia mais que a própria vida, respondeu Marina sem hesitar. Ele trabalha muito, é verdade, mas tenta compensar nos fins de semana. Sofia entende que o trabalho dele é importante, mas nunca duvida que é prioridade absoluta na vida dele. E com relação à mãe, Sofia fala sobre ela? Marina sentiu o território ficando perigoso. Ocasionalmente. Sempre com curiosidade, nunca com ressentimento. E na presença da mãe, como Sofia reagiu? Esta era a pergunta que Marina temia. Ficou assustada, admitiu. Não pela senhora em si, mas pela situação. Sofia tem rotina estável há 2 anos. Mudanças súbitas a deixam ansiosa. Dr. Carvalho se levantou. Objeção, excelência. A testemunha não tem qualificação para avaliar estados psicológicos. Aceita, disse a juíza. Senhora Santos, atenha-se aos fatos observados. Sim, excelência. Uma última pergunta. Por que se ofereceu para acompanhar Sofia a Miami? Marina olhou diretamente para Mônica antes de responder. Porque Sofia é uma criança sensível que estava enfrentando a possibilidade de perder tudo o que conhece. Independente de quem fosse cuidar dela,
Achei que seria menos traumático se tivesse alguém familiar durante a transição. Mesmo sabendo que isso significaria deixar sua própria vida no Brasil, Sofia se tornou minha vida, Excelência. Onde ela fosse, eu iria. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um soluço abafado. Marina se virou e viu que Augusto havia baixado a cabeça, claramente emocionado. Pode voltar ao seu lugar, disse a juíza gentilmente. Quando Marina se sentou, doutor. Carvalho se levantou novamente. Excelência, embora a dedicação da cuidadora seja louvável, não podemos esquecer que vínculos inadequadamente intensos podem prejudicar o desenvolvimento saudável da criança. Uma criança precisa de limites claros entre figuras paternas e cuidadores profissionais. Doutor Moraes, a juíza deu a palavra à defesa. Excelência, gostaria de chamar uma testemunha. Isabel Conceição, governanta da família Mendes há 15 anos. Isabel se dirigiu ao púlpito com passos firmes. Usando seu melhor vestido, ela irradiava uma dignidade silenciosa que fez Marina sentir orgulho. Senhora Conceição, a senhora trabalha para o Sr. Mendes há quanto tempo? 15 anos, doutor, desde antes de Sofia nascer. Conheceu a mãe de Sofia? Conheci. Morou na casa por 4 anos. Como avalia a presença da senhora Marina na casa? Isabel endireitou os ombros. Marina trouxe vida para aquela casa, doutor. Sofia estava se tornando uma criança triste, sempre perguntando quando a mãe voltaria. Depois que Marina chegou, Sofia voltou a rir, a correr pelos corredores, a trazer flores do jardim. E quanto ao Sr. Mendes? Nunca vi meu patrão tão feliz. Chegava em casa ansioso para ver Sofia e Marina, participava mais dos jantares, sorria de verdade. Dr. Carvalho se levantou. Objeção. A testemunha está dando opinião, não fatos. Reformule a pergunta, disse a juíza. Senhora Conceição, houve mudanças observáveis no comportamento do Sr. Mendes após a chegada da senhora Marina? Sim. Ele começou a chegar mais cedo em casa, passou a jantar com Sofia regularmente, reduziu viagens de trabalho. E na presença da senhora Mônica, como Sofia reagiu? Isabel hesitou, claramente desconfortável. A menina se escondeu atrás de Marina e começou a chorar quando a mãe tentou se aproximar. Mais alguma coisa? Isabel olhou diretamente para Mônica. Sofia perguntou se teria que ir embora e deixar seu quarto azul. Quarto azul? O Sr. Augusto mandou pintar o quarto de Marina na cor favorita dela, baseado numa conversa que Sofia teve com ela. Sofia fica orgulhosa de ter ajudado a escolher. O detalhe do quarto azul pareceu impactar a juíza, que fez uma anotação longa. Quando Isabel voltou ao seu lugar, a juíza se dirigiu diretamente a Mônica. Senhora Ferreira, gostaria de fazer alguma declaração? Mônica se levantou, visivelmente tensa. Excelência, reconheço que me afastei por um período, mas agora estou preparada para ser mãe. Posso oferecer a Sofia oportunidades que ela nunca teria aqui. E quanto ao vínculo emocional que ela claramente desenvolveu com as pessoas que cuidaram dela durante sua ausência? Crianças se adaptam, respondeu Mônica, mas sua voz soou menos convincente que antes. A juíza se inclinou para a frente. Senhora Ferreira, durante os 2 anos de ausência, a senhora fez algum contato com sua filha? Telefonemas, cartas, presentes? Eu estava passando por um período difícil. A pergunta é simples. Houve contato? Não, Excelência. E durante esse período, enviou pensão alimentícia? Augusto não precisava. A pergunta não é sobre necessidade financeira, mas sobre responsabilidade parental. Enviou? Não. A juíza fez mais anotações. Senhor Mendes, gostaria de declarar algo? Augusto se levantou, e Marina viu que suas mãos também tremiam ligeiramente. Excelência, durante 2 anos criei minha filha sozinho, com a ajuda da Isabel e agora da Marina. Sofia está feliz, saudável, bem ajustada. Não quero privá-la do direito de conhecer a mãe, mas não posso aceitar que seja arrancada de tudo que conhece para satisfazer um capricho de quem a abandonou. E a respeito da senhora Marina, Augusto olhou para ela antes de responder. Marina não é apenas uma cuidadora, é parte da nossa família. Sofia a ama, eu a...
Hesitou. Eu confio nela completamente. Qualquer decisão sobre o futuro de Sofia deve considerar o papel central que Marina tem em sua vida. A juíza se retirou para deliberar. A espera pareceu durar eternidade, embora tenham sido apenas 40 minutos. Quando retornou, sua expressão era solene. Este é um caso complexo que envolve direitos parentais, bem-estar da criança e estabilidade emocional. Após analisar todos os depoimentos e evidências, chego às seguintes conclusões. Marina parou de respirar. Primeiro, reconheço que a senhora Ferreira tem direitos parentais legais. No entanto, direitos vêm acompanhados de responsabilidades, que foram voluntariamente abandonadas por 2 anos. Mônica empalideceu. Segundo, o bem-estar de Sofia deve ser prioridade absoluta. Ela desenvolveu vínculos emocionais saudáveis com as pessoas que cuidaram dela durante a ausência materna, especialmente com a senhora Marina Santos. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Terceiro, a oferta da senhora Marina de acompanhar Sofia a Miami demonstra um nível de dedicação que transcende obrigações profissionais. É evidência de amor genuíno. A juíza fez uma pausa, olhando diretamente para Mônica. Portanto, determino que a guarda de Sofia Mendes permanece com seu pai, Augusto Mendes. A senhora Ferreira terá direito a visitas supervisionadas quinzenais, podendo evoluir para visitas livres conforme o relacionamento com a filha se desenvolva naturalmente. O alívio que Marina sentiu foi tão intenso que precisou se apoiar na cadeira para não desmaiar. Além disso, continuou a juíza, reconheço oficialmente o papel da senhora Marina Santos como cuidadora principal de Sofia, com todas as responsabilidades e direitos que isso implica. Dr. Carvalho tentou uma última cartada. Excelência, minha cliente irá recorrer. É seu direito, cortou a juíza. Mas determino que, durante o período de recurso, Sofia permanece sob a guarda atual, em ambiente estável. Caso a família considere mudança de residência, seja dentro do Brasil ou internacional, deverá notificar o tribunal com 30 dias de antecedência. A juíza bateu o martelo. Audiência encerrada. Marina finalmente deixou as lágrimas caírem. Augusto a abraçou ali mesmo na frente de todos, e pela primeira vez, ela não se preocupou com protocolos ou hierarquias. Eram uma família, reconhecida oficialmente pela justiça. Do outro lado da sala, Mônica saía em silêncio, acompanhada de seu advogado. Marina sentiu uma pontada de pena, não pela mulher que havia tentado destruir sua família, mas pela mãe que nunca conheceria verdadeiramente a filha extraordinária que havia abandonado. E você, se fosse um juiz nesta situação, acredita que o amor conquistado vale mais que os direitos de sangue? Comenta aqui embaixo porque essa questão mexe com valores profundos da nossa sociedade. Quando saíram do tribunal, o sol da tarde parecia mais brilhante. Marina havia entrado naquele prédio como uma ex-garçonete lutando para proteger uma criança que amava. Saía como membro oficial de uma família que havia escolhido lutar por ela também. A transformação estava completa. A mulher que um dia havia arriscado tudo para salvar uma criança engasgada, agora havia arriscado tudo novamente e vencido a batalha mais importante de sua vida. A casa havia se transformado completamente. Era a mesma mansão de linhas modernas e jardins impecáveis, mas agora pulava com vida de uma forma que nunca havia acontecido antes. Flores coloridas decoravam as mesas, não arranjos profissionais, mas pequenos buquês desajeitados que Sofia colhia no jardim todas as manhãs. As paredes antes pristinas agora exibiam desenhos da menina presos com fita adesiva, lado a lado com as obras de arte caras que já estavam lá. Marina estava na cozinha preparando o café da manhã, quando ouviu os passos descendo a escadaria de mármore. Não eram mais os passos medidos e solitários de Augusto, que conhecera 6 meses atrás, mas uma algazarra alegre, Sofia descendo aos pulinhos, seguida pelo pai que finalmente havia aprendido a não ter pressa todas as manhãs. "Bom dia, família!" disse Augusto, beijando a testa de Marina antes de se dirigir à filha que já estava na sua cadeira habitual, balançando as perninhas enquanto esperava suas tranças diárias. Família. A palavra ainda causava um arrepio de felicidade em Marina toda vez que a ouvia.
Após a decisão judicial, não havia mais dúvidas sobre seu lugar naquela casa, naquela vida. Não era mais a cuidadora que morava no quarto dos funcionários. Era Marina Mendes. Havia adotado oficialmente o sobrenome após o casamento civil discreto que fizeram um mês antes. Hoje eu quero tranças de princesa viking, anunciou Sofia com a autoridade de quem sabia que seria atendida com amor. Porque vou contar para a turma sobre as histórias que você lê para mim. Princesa viking, repetiu Marina, começando a pentear os cabelos dourados da menina. Acho que isso combina perfeitamente com você. Augusto se sentou à mesa com sua xícara de café, mas desta vez não havia celular ao lado do prato. Havia tomado uma decisão radical depois da audiência. Delegou mais responsabilidades, contratou sócios de confiança e estabeleceu horários rígidos para trabalho e família. O homem que antes vivia grudado no telefone agora guardava o aparelho numa gaveta durante as refeições. A reunião com os investidores de Brasília foi adiada para terça, comentou ele, mas sem a ansiedade que esse tipo de informação costumava carregar. Preferi não viajar no dia da apresentação de balé da Sofia. Papai vai estar na primeira fila? Perguntou Sofia, se contorcendo para olhá-lo enquanto Marina trançava. Na primeira fila, centro, com a melhor câmera que conseguia achar, prometeu Augusto, e Marina viu o sorriso genuíno que agora aparecia no rosto dele dezenas de vezes por dia. Isabel entrou na cozinha carregando uma bandeja com pães quentinhos que havia acabado de tirar do forno. Aos 60 e poucos anos, a governanta parecia ter rejuvenescido com as mudanças na casa. Não eram apenas menos responsabilidades. Era a alegria de ver a família que havia cuidado por tantos anos finalmente completa. Os pães de queijo ficaram perfeitos, anunciou Isabel com orgulho, usando a receita da vovó Benedita que Marina me ensinou. Marina sorriu, lembrando de como havia passado horas ensinando Isabel a receita que a avó havia deixado anotada numa folha de caderno amarelada. Era uma forma de manter a memória de vovó Benedita viva, mesmo depois que ela havia partido para se juntar à família que agora Marina havia construído. Marina, disse Sofia de repente, sua voz assumindo aquele tom sério que usava para assuntos importantes. Você se lembra quando me salvou no restaurante? Lembro, respondeu Marina, finalizando a primeira trança. Por que pergunta? Eu estava pensando, se você não tivesse me salvado naquele dia, talvez nunca teria vindo morar com a gente. E aí, eu nunca teria aprendido sobre as tranças vikings, nem sobre as estrelas que a sua avó te ensinou, nem teria uma mãe de verdade. O coração de Marina se apertou com a simplicidade profunda da observação. E eu nunca teria encontrado minha família, completou, beijando o topo da cabeça da menina. Então foi o destino, declarou Sofia com a sabedoria misteriosa das crianças. Às vezes as coisas ruins que acontecem são só o caminho para as coisas boas que vão chegar. Augusto parou com a xícara no ar, claramente emocionado com as palavras da filha. Você está virando uma filósofa pequena. Estou aprendendo com Marina, respondeu Sofia orgulhosa. Ela sempre sabe as coisas certas para dizer. Marina finalizou as tranças e se abaixou para ficar na altura de Sofia. Sabe o que aprendi com você duas? Perguntou, incluindo pai e filha no olhar. Aprendi que família não é só quem nasce junto. Família é quem escolhe ficar junto, quem cuida junto, quem cresce junto. Como nós, disse Sofia, abraçando Marina com força. Exatamente como nós, confirmou Augusto, se levantando para abraçar as duas mulheres que haviam transformado sua vida por completo. O telefone tocou na sala, provavelmente alguma questão de trabalho urgente. 6 meses atrás, Augusto teria corrido para atender. Agora, nem sequer olhou na direção do som. Pode ser importante, alertou Marina, sempre cuidadosa para não interferir demais nas decisões profissionais do marido. Mais importante que isso aqui? Perguntou Augusto, apertando o abraço. Impossível. Mais tarde naquele dia, enquanto Sofia estava na aula de balé, Marina e Augusto caminhavam pelo jardim onde se conheceram de verdade. Era um ritual que haviam desenvolvido. Esses momentos de conversa íntima longe dos olhos da filha, onde podiam ser apenas marido e mulher, não apenas pai e mãe. Às vezes ainda não acredito que isso tudo é real, confessou Marina,
se sentando no banco debaixo da jabuticabeira onde Augusto havia feito o pedido de casamento. 6 meses atrás eu era uma garçonete desempregada, contando centavos para pagar o aluguel. E eu era um homem frio que achava que dinheiro resolvia tudo, respondeu Augusto, se sentando ao lado dela. Olha só quem salvou quem. Você acha mesmo que salvei vocês? Perguntou Marina, ainda lidando com os últimos rastros de insegurança sobre seu valor naquela família. Augusto virou para encará-la completamente. Marina, antes de você chegar, esta casa era um mausoléu. Linda, cara, impressionante, mas sem vida. Sofia estava se tornando uma criança triste, e eu estava me transformando numa versão robótica do meu próprio pai. Ele pegou a mão dela, brincando com a aliança dourada que havia colocado ali um mês antes. Você não só salvou Sofia naquele restaurante, salvou ela de crescer sem amor maternal verdadeiro. Me salvou de me tornar o tipo de pai que eu jurei nunca ser. E salvou nossa família antes mesmo que soubéssemos que éramos uma família. Foi a melhor demissão da minha vida, brincou Marina. Mas havia lágrimas de felicidade em seus olhos. E foi a melhor decisão da minha vida te contratar. Mesmo que na época eu não soubesse que estava contratando uma esposa, riu Augusto. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando as flores que Sofia havia plantado com a ajuda do jardineiro. Cada canteiro era uma explosão de cores desorganizada, mas linda, assim como a própria vida deles havia se tornado. Augusto, disse Marina de repente, você acha que nossa história poderia inspirar outras pessoas? Como assim? Não sei. Quantas pessoas por aí devem estar passando pelo que eu passava? Trabalhando duro, sendo invisível, achando que nunca vão ter uma chance de mudar de vida? E quantos pais como você devem estar tentando fazer tudo sozinhos, sem perceber que precisam de ajuda? Augusto refletiu sobre a pergunta. Você quer fazer alguma coisa sobre isso? Marina hesitou, mas depois de tudo que havia conquistado, havia aprendido a não ter medo de sonhar grande. Estava pensando, e se a gente criasse um programa, algo que conecte pessoas como eu, trabalhadoras, honestas, mas invisíveis, com famílias que precisam de ajuda de verdade? Um programa de trabalho? Mais que isso. Um programa de construção de famílias, baseado não apenas em necessidades profissionais, mas em compatibilidade humana. Em valores, em carinho, em potencial para crescimento mútuo. Os olhos de Augusto se iluminaram com a possibilidade. Você está falando de institucionalizar o que aconteceu conosco? Estou falando de dar chances para pessoas como eu, que têm amor para dar, mas nunca tiveram oportunidade. E para famílias como vocês eram, que têm recursos, mas precisam de algo que dinheiro não compra. Augusto beijou a testa de Marina, admirado mais uma vez com a generosidade natural dela. Você salvou nossa família e agora quer salvar outras famílias também. Quero acreditar que todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz, respondeu Marina simplesmente. Foi nesse momento que Sofia apareceu correndo pelo jardim, ainda vestindo o colã rosa da aula de balé, gritando: Marina! Papai! Adivinha só! O que foi, pequena? Perguntou Augusto, pegando a filha no colo. A professora de balé disse que estou dançando muito melhor porque estou mais feliz. E quando ela perguntou por que eu estava feliz, eu disse que era porque agora tenho uma família completa. Marina sentiu o coração transbordar. Ali estava a confirmação de que tudo havia valido a pena. Não apenas a luta legal, não apenas a coragem de aceitar aquele emprego, mas cada momento de insegurança, cada lágrima, cada medo que havia enfrentado para chegar até ali. E sabe o que mais? Continuou Sofia, se contorcendo para olhar para Marina. Eu contei para a turma inteira como você me salvou no restaurante, e agora todas as meninas querem conhecer você. Todas querem conhecer a heroína, acrescentou Augusto com orgulho. Não sou heroína, protestou Marina automaticamente. É sim, insistiu Sofia. Você salvou minha vida no restaurante, salvou nosso coração em casa, e agora quer salvar outras famílias também. Se isso não é ser heroína, eu não sei o que é. A simplicidade da lógica infantil atingiu Marina de uma forma que todos os elogios adultos nunca haviam conseguido. Talvez Sofia estivesse certa.
Talvez ela realmente fosse uma heroína. Não do tipo dos filmes, mas do tipo mais importante. Uma heroína do dia a dia, que transforma vidas através de atos simples de amor e coragem. Quando voltaram para casa, encontraram Isabel na varanda organizando uma caixa de papéis. "O que é isso?" perguntou Marina curiosa. "Cartas", respondeu Isabel com um sorriso misterioso. "Chegaram durante a semana toda. Pessoas que ouviram falar da história de vocês e quiseram compartilhar suas próprias histórias." Marina pegou uma das cartas, escrita à mão numa letra caprichada. "Cara Marina, meu nome é Rosa e trabalho como doméstica há 20 anos. Sempre fui tratada como invisível até encontrar uma família que me vê como pessoa. Sua história me deu esperança de que existem mais famílias assim. Obrigada por mostrar que amor não tem classe social." Outra carta, em papel timbrado. "Senhor Augusto, sou pai solteiro de 2 meninas e estava me afogando tentando ser tudo para elas. Inspirado em sua história, finalmente aceitei ajuda. Contratei uma cuidadora maravilhosa que se tornou parte da nossa família. Obrigado por mostrar que pedir ajuda não é fraqueza." Marina folheou dezenas de cartas similares, pessoas que haviam se inspirado na história deles para fazer mudanças em suas próprias vidas, para acreditar em segundas chances, para ter coragem de construir famílias não convencionais baseadas no amor. "Nossa história se tornou maior que nós", murmurou Marina, emocionada. "É assim que deve ser", respondeu Augusto. "As melhores histórias não são só nossas. São de todo mundo que se reconhece nelas." Sofia, que havia estado olhando as cartas por cima do ombro de Marina, declarou com seriedade: "Então nossa família não é só nossa família. É exemplo para outras famílias também." "Exato", concordou Marina, abraçando a menina. "E isso me faz ainda mais feliz." Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Marina e Augusto se sentaram no escritório para começar a planejar o programa que haviam discutido no jardim. Não seria fácil, nem rápido, mas seria a forma de retribuir as bênçãos que haviam recebido. "Como vamos chamar?" perguntou Augusto, fazendo anotações num bloco. Marina olhou pela janela, onde podia ver as estrelas que havia aprendido a nomear com a vovó Benedita. "Projeto Segunda Chance", disse finalmente. "Porque todo mundo merece uma segunda chance de encontrar sua família verdadeira." E assim, a garçonete que havia perdido o emprego por salvar uma criança se transformou na fundadora de um projeto que conectaria milhares de pessoas em busca de famílias verdadeiras. A história, que havia começado com um ato impulsivo de bondade num restaurante, havia se tornado um movimento de transformação social. Porque no final, Marina havia aprendido a verdade mais importante de todas. Um ato de bondade desinteressado realmente pode mudar um destino por completo. Não apenas o destino de quem recebe a bondade, mas de quem a oferece e de todas as pessoas que se inspiram para oferecer bondade também. Se histórias como esta tocam sua alma como tocaram a minha, se você também acredita que o amor verdadeiro consegue quebrar qualquer barreira e que toda pessoa merece uma segunda chance de ser feliz, inscreva-se no canal, porque tenho muitas outras histórias reais que vão te emocionar e te fazer acreditar que mudanças sempre são possíveis quando abrimos nosso coração para o amor. A pergunta que abriu nossa história finalmente havia sido respondida. Sim, um ato de bondade desinteressado pode mudar um destino por completo. E às vezes, quando temos coragem suficiente para agir com o coração, mudamos não apenas um destino, mas centenas de destinos que se inspiram em nossa escolha de amar acima de tudo.